Olá e sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Python Intermediário Parte 2, nosso LBS Tech. Nesse curso, nós vamos começar a aprender um pouquinho além do que nós já aprendemos até agora. Antes, nós trabalhamos somente com as bibliotecas nativas do Python, aquelas bibliotecas que, por padrão, já vêm instaladas e já fazem parte mesmo da linguagem Python. Agora, nós vamos começar a aprender três bibliotecas que são muito importantes e geralmente vêm instaladas junto com o Python. Essas três bibliotecas elas são importantes para trabalharmos principalmente com dados massivos ou com a grande quantidade de dados, quando nós precisamos ter um maior número de operações. Elas são NumPy, que é uma biblioteca que trabalha com dados numéricos, matrizes, números aleatórios e outras maneiras de trabalhar com arrays, que são como se fossem listas, ou vocês podem pensar nas arrays como matrizes ou listas multidimensionais. A gente tem o Pandas, que é uma biblioteca que permite que a gente trabalhe com dados tabelados, com tabelas que são chamadas de data frames no Pandas, e possamos fazer diversas operações que nem o Excel às vezes consegue fazer. E temos também o Matplotlib, que é uma biblioteca poderosa para gerar várias visualizações assim muito bonitas e muito de impacto, mas que ela exige um pouquinho mais de trabalho. Aqui nós vamos nos ater um pouco a utilizar o Matplotlib somente para algumas visualizações mais básicas, que vão nos atender bem nas missões e nas tarefas que nós teremos aqui adiante. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos começar a conhecer um pouco mais a biblioteca NumPy. Bem, essa é uma biblioteca que permite trabalharmos com dados numéricos. A chamada de NumPy é como Numerical Python. Essa biblioteca ela é muito interessante porque ela traz todas as funcionalidades que nós temos na biblioteca Math, que é uma das bibliotecas nativas do Python, que já vimos antes. Entretanto, ela traz essas funções implementadas de uma forma mais eficiente e ela traz novas funcionalidades que vão muito além das capacidades da biblioteca Math. Essas funcionalidades são principalmente pelo fato do NumPy permitir que nós trabalhemos com um tipo de dado novo, os arrays, as ND arrays, que são matrizes ou arrays n-dimensionais, que são multidimensionais. Além disso, o NumPy ele também permite que nós trabalhemos com outros tipos de dados aleatórios, certo? Então a gente consegue trabalhar com dados aleatórios, com geradores de números aleatórios e também com faixas de números, sejam eles inteiros ou não, e muito além daquele range que nós geralmente utilizamos. Vamos começar agora a ver uma das questões sobre as funcionalidades básicas matemáticas que o NumPy traz. Como eu falei, a gente pode importar o NumPy, vamos resetar nosso kernel aqui, como NP, que é o nome, quando a gente importa, a gente usa um alias para ele de NP, que é um nome que é mais padrão, mais utilizado na comunidade de Python. Algumas das funcionalidades que a gente tinha na biblioteca Math é o np.py, nesse caso a gente usava math.py, np.py, que a gente pega o número π, certo? A gente tem também o np.e, que é o número neperiano. Nós temos também todas aquelas funções trigonométricas. Então a gente pode pegar aqui np cosseno de np.py, temos aqui, mesma coisa com tangente, seno e por aí vai. Outro ponto interessante que a gente pode começar a trabalhar aqui é que a gente tem também o exponencial, essas outras funções, que a gente pode botar, por exemplo, 2, certo? Isso daqui seria basicamente o quê? O número natural elevado ao quadrado. A gente pode também pegar a raiz quadrada, certo? SQRT, que a gente pode pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 6, 2,44, e assim sucessivamente, certo? Nesse ponto agora, um dos pontos mais interessantes do NumPy é que a gente consegue também gerar vários números, A gente consegue gerar faixas de número. Uma das maneiras de gerar é o arrange. O arrange ele toma 3 ou 4 parâmetros, certo? O primeiro parâmetro principal é o limite inferior. O segundo parâmetro é o limite superior dessa faixa. Então, digamos que eu queira gerar de 0 a 5. Então, o limite inferior é 0, o limite superior é 5. Mas caso eu só passe um valor, eu vou gerar só o limite
eu vou tomar aquele valor como limite superior. Vamos ver direitinho. Se eu coloco 0, 5, eu vou gerar 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito. 5 números, 0, 1, 2, 3, 4. O último número ele não entra. Mas se eu passar só 5, o resultado é o mesmo, certo? Então, eu posso passar tanto 5, só o limite superior, quanto 0 a 5, que é o limite inferior ou superior. Eu posso passar também o passo. Digamos que eu só queira números ímpares, números pares, né? Então, nesse caso, eu só quero os números pares. Então, eu posso colocar np arrange 0, 5. E aqui o terceiro argumento é o meu passo. Qual é o passo? A gente pode botar 2. Então, eu vou pegar 0, 2 e 4, certo? E depois, por último, eu posso colocar também um size. O que seria o size? 0, 5. Vamos colocar aqui. Vamos aumentar esse nosso quantidade aqui. A gente quer, vamos colocar 13, né? Então, a gente coloca 2 e a gente passa aqui size igual. A gente pode colocar... Aliás, o size aqui a gente não coloca, né? A gente pode colocar isso daqui. Vamos deixar isso para outra ocasião. Nesse caso, veja que a gente consegue gerar os nossos números. Olhe bem que quando nós geramos, ele mostra um tipo de dado. São os arrays. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses arrays e sobre as maneiras que nós podemos utilizar para manipular esses arrays. Outra forma de gerar números é através do linspace. O linspace, ele nos permite criar números igualmente espaçados num espaço que não esteja restrito a números inteiros, como o arrange. Olhe, por exemplo, eu posso criar de 0 a 5, certo? E aí ele vai me dar números igualmente espaçados de 0 a 5, certo? Eu não estabeleci quantos números são, então ele me dá uma quantidade padrão. Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 50 números, de 0 até 5. Observe que ele vai deixando os números igualmente espaçados, certo? Entretanto, esses números não são necessariamente inteiros. Então, a gente pode colocar aqui que a gente quer, por exemplo, só 10 números. Ok? Então, a gente define quantos números a gente quer. Primeiro, o mínimo. Segundo, o máximo. Terceiro, quantos números nós queremos. E assim sucessivamente. Então, essas são duas formas de você conseguir gerar esses intervalos de valores e também algumas das primeiras funcionalidades do NumPy. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com as ND Arrays, ou seja, como que nós fazemos operações com essas arrays, como é que elas são diferentes da lista de Python, por exemplo. Então, isso é um dos pontos que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula e nos vemos lá. Até lá!